Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 29 de setembro, cuja leitura do dia em João 8 e também no livro de Salmos, de 107 ao 109. Pega a sua Bíblia se você puder, acompanhe comigo, João 8, 58. Dá uma pausa no vídeo, pega a sua Bíblia, se puder. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Com essa declaração eu sou, Jesus ele estava auto-reivindicando que é sem começo. E isso contrastando de uma forma muito nítida ao que com a vida de Abraão, tá? Que teve um começo específico. E aqui, na verdade, quando está traduzido como existisse, talvez coubesse uma melhor tradução ter nascido, antes de Abraão ter nascido, para você entender aqui, tá? Então, Jesus dizendo, eu sou, fazendo um contraste com a, o início da existência de Abraão. Jesus, ele é eterno. Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efratá, posto que pequeno entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu peço perdão a você por esses ruídos, é que eu, como você sabe, eu só edito quando o vídeo precisa ficar maior do que aquele tempo limite. Perdão. Jesus, ele é pré-criação. Antes da criação, Jesus já era. João 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lembra da reflexão anterior? Jesus, ele é glorioso antes da fundação do mundo. João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Jesus, glorioso, antes da fundação do mundo. E Jesus é eternamente o mesmo. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então Jesus estava ali atribuindo para si características da divindade. E já era o que ele estava dizendo antes. Jesus dizendo isso, antes de Abraão ter nascido, eu sou. Jesus estava mostrando uma característica inerente à divindade. Ok? Mas ele já estava falando disso no contexto ali, no discurso antes. Veja comigo, por favor. Os versos 14 a 18, João 8. Nós vemos que Jesus dizendo que o Pai testificava sobre ele. Respondeu Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Ok? Um pouco depois, nos versos, ainda na mesma conversa, tá? Dos versos 25 a 29, nós vemos Jesus explicitando mais uma vez que o Pai o havia enviado. Disseram-lhe, pois, quem és tu?
Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem crucificado, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dos versos, dos versículos 30, tá, ao 36, Jesus ele fala algo importante dele ser filho. Ele foi falando do Pai, agora dele como filho, dizendo que ele, como filho, ele tem a verdadeira libertação. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. A partir do 30. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizemos, tu seres livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na sequência, Jesus faz uma distinção sobre de quem ele era filho, dizendo o que ele ouvia, ele falava o que ouvia do Pai, e depois ele diz que o que ele ouvia de Deus. Ou seja, olha, eu estou falando o que eu ouço do meu Pai. Vocês estão querendo matar aquele que ouve de Deus. Ou seja, dizendo que Deus é o seu Pai. Versículos 37 em diante. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai. E vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Ouvi do meu pai, ouvi de Deus. Deus é o meu pai. Depois, no versículo 42, ele diz que, claramente, ele diz que saiu e veio de Deus. Ou seja, aquele que, sendo em forma de Deus, foi enviado ao mundo por Deus para se fazer semelhante a nós, morrer na cruz em nosso lugar, por causa de nossos pecados, para nos fazer filhos de Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Ok? Então Jesus está construindo esse entendimento de que Ele é Deus. Versos 54 e 55, por exemplo, dá um salto aqui, Jesus dizendo que, claramente dizendo que Deus é seu Pai e que guardava a sua palavra. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Ou seja, Jesus claramente dizendo que Deus é seu Pai. Eu sou o Filho de Deus. Claramente Jesus dizendo isso. E dizendo que não seria mentiroso como eles se dissesse que não conhecia o Pai. Porque Jesus anteriormente tinha falado
depois do 43 em diante, Jesus falando que eles eram filhos do diabo, como pai da mentira, por eles serem mentirosos. E aí, no 56, Jesus disse que Abraão tinha expectativa por seu dia. Como assim? Abraão tinha expectativa pelo Cristo. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Gálatas 3, 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com crente Abraão. E aí os evangelhos vêm dizendo que os profetas, reis, o povo queria ouvir o que eles estavam testemunhando, mas não testemunharam. 1 Pedro 1, 10 a 12 diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Abraão, mais do que profetizou, a graça foi falada, anunciada por Deus a ele. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Hebreus 11, 8 a 13. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Por quê? Porque Abraão exultava por ver o dia de Cristo, e quando viu, e se alegrou. E dos versos 57 a 59, então, Jesus faz uma categórica afirmação que eles entenderam muito bem. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Eles entenderam muito bem. E o que eles entenderam? Finalmente, que essa expressão eu sou, ela certamente nos remete ao que Deus declarou a Moisés, quando o chamou para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, afirmando quem ele é. E aí existe um paralelo inconfundível com o nome da aliança de Deus, pelo qual ele se revelou a Moisés. Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós.
E claramente, Jesus está se identificando como Deus, o eu sou. Há alguns estudiosos que dizem que por conta do hebraico, na verdade não é eu sou, mas eu serei. No sentido de que Deus já está no futuro, ok? Alguns preciosistas no hebraico dizem isso. Amém, que seja, tá? Só que aí, vou fazer aqui um exercício mental. Caminhando para Cesareia de Filipe, Pedro ele tem uma revelação divina quando Jesus pergunta, uma revelação divina declarando: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, em resposta à pergunta do Senhor Jesus sobre quem os discípulos diziam que ele era. Primeiro, quem estão dizendo que eu sou? E depois, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí, fazendo um exercício aqui, mental, se naquela caminhada os discípulos tivessem perguntado sobre como, então, as pessoas creriam que Jesus é o Cristo, porque Jesus estava dizendo que a partir daquela declaração de Pedro, ele estava edificando a igreja a partir dali, né? Jesus falou isso. Então, fazendo um paralelo como se fosse Moisés, como Moisés perguntou, né? Então, Deus, o que eu vou dizer quem o Senhor é? É como se os discípulos ali dissessem, tá bom, Jesus, então, o que eu vou dizer para as pessoas quem o Senhor é? Tá? E nesse exercício é como Jesus tivesse dito assim, eu continuarei fazendo sinais diante de vocês, meus discípulos, e João registrará para que as pessoas creiam e assim tenham vida em meu nome. Por quê? Lá em João capítulo 20, versículos 30 e 31, João registra o seguinte: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que aconteceu? João, claramente nós vemos o livro de João, ele é escrito nesse propósito. E João, ele, além de registrar sinais, milagres, seleciona alguns milagres não contidos nos sinóticos, ressurreição de Lázaro, por exemplo, tá? Alguns milagres escolhidos, aqui a cura do cego de nascença, alguns exemplos. Ele seleciona alguns, e diferente ali das narrativas das muitas parábolas nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, aqui em João, o apóstolo ele selecionou algumas grandes falas do Senhor, tá? Como João 3, por exemplo, Jesus com Nicodemos, mas também ele separou ali os chamados 7 eu sou de Jesus, tá? Pronunciamentos, 7 ditos em que Jesus fala eu sou, eu sou, eu sou, ok? Os chamados 7 eu sou, que você possivelmente conhece. Jesus declarou que ele é o pão da vida, João 6,35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, que quem crê em mim nunca terá sede. E aí no versículo 48 ele repete, eu sou o pão da vida. No 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus é o verdadeiro pão celeste, o verdadeiro poder de sustentação da vida, o pão vivo que desceu dos céus. Ele é mais do que aquele que multiplica pães, porque
como ele havia feito anteriormente, porque Jesus fala isso àqueles que o estavam procurando porque tinham comido o lanchinho por meio da multiplicação de Jesus. E Jesus fala claramente isso para eles. Ele é mais do que um maná que descia cada dia para o povo no deserto. Ainda que ele o faça, ainda que Jesus seja poderoso para multiplicar o nosso sustento, ok? Mas Jesus é o pão da vida, que dá saúde e sustento ao corpo. Jesus é o pão da vida, que preenche o interior, que dá saúde emocional, que renova os nossos pensamentos, que nos dá novas vontades, que nos transforma em novas pessoas, em nova criação. Quem vai até Jesus terá sua fome saciada com o pão vivo que desceu do céu e será alimentado não simplesmente para essa vida, mas terá vida eterna. Jesus também disse que ele é a luz do mundo, João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa segunda declaração autorrevelatória de Jesus, evidenciando que o mundo se encontra nas trevas, longe dele. Mas quem está em Jesus é resgatado do império das trevas, tem seus pecados perdoados, recebe a salvação, tem luz para iluminar seus pensamentos, suas atitudes, suas ações, para resplandecer a luz em meio a uma geração má e corrupta, como alguém que agora é uma nova criatura e vive debaixo de um novo governo, no reino do Filho do seu amor. Jesus também disse que ele é a porta da salvação. João 10,9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Nesse pronunciamento de eu sou, Jesus descreve como a porta das ovelhas, pela qual entramos no aprisco do rebanho de Deus, sendo salvos e cuidados no cotidiano das ovelhas. Não existe outra porta. Não há como chegarmos à salvação se não for entrando pela porta que é Jesus. Não existe outra porta. Não existe outra forma de entrar. Somente por Jesus. Talvez, até hoje, você tenha tentado entrar por meio da sua vida religiosa. Mas não é a sua vida religiosa que é a porta pela qual você deve passar para você ser salvo, mas é a pessoa de Jesus Cristo. A quarta declaração de Jesus é como ele sendo o bom pastor. João 10, 11 e 14. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Nesse quarto pronunciamento, Jesus se proclama como o bom pastor que deu a sua vida por nós, cuja legítima preocupação com as suas ovelhas contrasta completamente com a conduta de um mercenário, cujo único interesse é a autoconservação. Mas Jesus é o nosso pastor, nosso bom pastor. Lembra daquela reflexão? O Senhor é o meu pastor, com base em Salmo 23? A quinta declaração que Jesus disse é que ele é a ressurreição e a vida. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Nesse quinto pronunciamento de que Jesus disse, eu sou, ele declara que nele nós já passamos da morte para a vida. E ainda que nós morramos, viveremos eternamente, se em Cristo nós estivermos. Sendo assim,
Por que muitas vezes temos medo da morte? Não é verdade? Sexta declaração do Senhor é que Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é interessante quando ele fala esse vem, significa que ele estava no Pai. Ok? Ele e o Pai são um. Esse sexto eu sou, essa declaração tripla, com as duas últimas expressões, explicando o sentido pelo qual Jesus é o caminho. Ele é o caminho ao Pai, ele é a verdade sobre Deus e ele é a verdadeira vida de Deus. Uma coisa importante também, já comentei isso aqui com base em algumas reflexões lá com textos base no Pentateuco, é de que o acesso ao tabernáculo, que era pelo átrio, pelo pátio, era conhecido pelos judeus como caminho. O acesso ao lugar santo, onde só os sacerdotes entravam, e eles entravam para os pães da proposição, para troca, para a questão lá de acender o candelabro, pelo o altar de incenso no lugar santo. Era conhecido pelos judeus como verdade. E o acesso ao Santo dos Santos, pelo véu, que foi rasgado de alto a baixo no templo, quando Jesus morreu, era conhecido pelos judeus como vida. Por isso, os judeus entendem muito bem essa afirmação de Jesus, que estava dizendo que ele, Jesus, as três portas que davam acesso a esse lugar de relacionamento, de acesso, de intimidade com Deus. Somente por Jesus Cristo temos acesso a Deus e passamos a conhecê-lo. Contrapondo a essa afirmação de Jesus, o diabo ele quer nos desviar do caminho, quer nos trazer a mentira, lembra que eu falei que ele é pai da mentira? E quer nos trazer a morte eterna. E a sétima declaração, Jesus dizendo que ele é a videira verdadeira, João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Nesse sétimo pronunciamento de Jesus sobre o eu sou, que são repetidos ali no verso 5, descreve o relacionamento entre Jesus e seus discípulos. E aí, qual é o pano de fundo disso? O pano de fundo é Isaías 5, 1-7, em que Israel é comparado a uma vinha sob os cuidados dedicados de Deus, mais diferente de Israel, que estava desviado de Deus. Jesus, ele é a videira, a verdadeira, real e genuína videira. E o destino do ramo, que não dá fruto, não estando na videira, é a destruição. Se estamos frutificando, o agricultor celeste, o nosso Pai, nos limpa por sua palavra, para que estejamos em Cristo e demos mais frutos ainda, porque sem Jesus nós não temos a menor condição de realizar nada. Sem Ele, nada poderemos fazer. E aí, se Jesus disse aqui, para esses religiosos, para esses judeus, que ele, antes que Abraão existisse, eu sou, e eles entenderam muito bem que Jesus estava se identificando como Deus, como você e eu devemos reagir a essa verdade, a essa declaração de Jesus? No que isso se aplica à nossa vida? Um pouco antes, nos versículos 21-24, olha o que o texto nos diz. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vir. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima.
Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então, a forma de reagirmos a essa verdade de que Jesus é o Deus que se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, nascido e gerado do Espírito Santo, não de semente humana, sem pecado, mas feito homem como nós, humilhando-se em forma humana, abrindo mão da sua glória divina, para que, numa vida sem pecado, morrendo na cruz sem pecado, por nossos pecados, feito maldição em nosso lugar, oferecendo-se como sacrifício perfeito para satisfazer a justiça do Pai, para que nós, pela fé nele, justificados dos nossos pecados, tornados sem culpa dos nossos pecados, nós tenhamos relacionamento com Deus, nós precisamos crer que Jesus é Deus, o eu sou, rendendo-nos a Ele em arrependimento de pecados. Porque se nós não crermos nessa afirmação de Jesus, eu sou, nós morreremos nos nossos pecados. Apocalipse 1, versos 4 a 8, o texto nos diz o seguinte: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dados 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Porque antes que a prisão existisse, eu sou, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.